Preciso de conselhos para um caso incomum e suas consequências. Olá pessoal, tenho estado por aqui nos últimos dias lendo essas histórias de terror. É bom saber que não estou sozinho. Minha situação é um pouco incomum. Cerca de 4 meses e meio atrás descobri que minha esposa estava tendo um caso. Não foi difícil descobrir, já que ela era péssima em esconder. Quando a confrontei, conversamos por 4 horas e a fiz contar todos os detalhes. Demorou um pouco para convencê-la, mas depois de cerca de 20 minutos, ela começou a falar. Ela disse coisas bem loucas para mim naquela noite, e a pior parte foi a maneira como ela as disse, toda casual, como se estivesse conversando com uma amiga em uma cafeteria. Um exemplo é quando chegamos ao assunto sexo, eu perguntei a ela se era igual ao que fazemos ou diferente. Em minha mente, eu estava pensando em posições. O que ela disse foi como uma faca no meu peito. Ela disse que era diferente porque era apaixonado. Eu disse a ela, você está dizendo que nos 10 anos que estamos juntos, nunca tivemos amor apaixonado? E a resposta dela foi, talvez na nossa lua de mel. A pior parte foi como ela disse isso, toda descontraída. Então, pensei que essa garota era uma narcisista, mas estou em dúvida, porque os narcisistas são espertos e astutos. Como descobri foi na primeira noite em que ela tinha uma camisinha saindo de sua carteira na sala de estar. Na noite seguinte, verifiquei seu laptop e ela não percebeu que estava conectado ao seu telefone. Talvez vocês possam me explicar isso, porque até hoje eu ainda não entendi o que ela fez. Fui para as fotos dela e ela tirou capturas de tela de toda a conversa com esse cara e as deletou uma por uma. Estava tudo na pasta de deletados. Talvez você possa me explicar o que é uma gravação de tela. Isso é apenas para iPhones. Algumas das capturas de tela que ela tirou tinham carimbos de data e hora na parte inferior. Eu fiz com que ela mandasse uma mensagem para ele naquela noite e dissesse a ele para não entrar em contato com ela novamente. Na manhã seguinte, ela me disse que mandou a mensagem, o que eu apreciei. Se ele fosse esperto, teria deixado por isso mesmo, mas a resposta dele foi: você está bem. Naquele momento, a partir dessa resposta, eu sabia que esse sujeito iria continuar tentando. Eu disse a ela tanto. Esqueci de mencionar que, quando a confrontei, disse a ela que estávamos terminados porque aquela era a única coisa que não conseguia perdoar, e disse a ela que, pelo bem de nossa filha, ela poderia ficar aqui até encontrar um lugar. Uma semana sem dormir passou, e a única coisa que notei foi que ela desconectou o telefone do laptop, nada demais. Ela saiu para uma festa de aniversário naquele fim de semana, e ela realmente foi para onde disse que ia, porque verifiquei a conta bancária. No entanto, ela voltou para casa bêbada. Ela talvez beba 2 vezes por ano, foi para o banheiro por meia hora e depois para a cama sem dizer uma palavra. Primeiro sinal vermelho da noite. Meia hora depois, foi até a garagem e o carro dela não estava lá. Pensei, claro, ela bebeu demais, mas naquele momento minha intuição estava gritando para mim, então encontrei a senha do Snapchat dela e entrei no meu telefone e, com certeza, a primeira pessoa no topo dos contatos dela era o cara com quem ela teve um caso. Aliás, ela disse a ele que não tinha redes sociais. Tudo o que vi foi que a última coisa que ele disse foi: me mostre. Então, enquanto estava na conta dela, mudei de excluir imediatamente para salvar por 24 horas, isso será importante mais tarde. Nesse ponto, eram 4 da manhã, então esperei até não aguentar mais e acordei às 7 da manhã perguntando onde estava o carro dela. Disse a ela para chamar uma das amigas dela para buscá-la e pegar o carro, e desci as escadas. Ainda estava conectado na conta dela no meu telefone. E nos 5 segundos que levei para descer e abrir o telefone, ela mandou uma mensagem para ele dizendo: bom dia, com uma foto nua. A pior parte disso foi que a foto era da nossa noite de casamento. De qualquer forma, ela sai para pegar seu carro e eu estou lá pensando como ela poderia arrancar meu coração 2 vezes em uma semana. Ela volta e eu digo a ela que precisamos conversar. A resposta dela é: ufa, isso de novo. Eu perguntei a ela se ela mandou mensagem para ele ontem à noite e ela negou com base em uma tecnicidade. Então eu perguntei se ela mandou uma foto para ele, ela negou. Então, com raiva, levantei minha camiseta e fiz a mesma pose que ela fez e disse: o bom dia, sou familiar? Os olhos dela se encheram imediatamente de raiva e ela começou a gritar e me bater. Relaxem pessoal, meu filho de 2 anos bate mais forte.
Eu disse a ela que estava indo embora por alguns dias e pedi para ela arrumar suas coisas. Enquanto eu estava saindo pela porta, ela perguntou quando eu voltaria e fiquei confuso porque não poderia ter sido mais claro. Ela perguntou se eu estava voltando naquele dia, e acreditem ou não, porque supostamente tem uma festa mais tarde hoje. Eu olhei nos olhos dela e disse realmente há algo errado com a sua cabeça e fui embora. Estou indo nisso, pessoal, eu prometo. Passam-se alguns dias, e minha filha continuou chamando por mamãe, e isso partiu meu coração, então eu cedi e a deixei voltar. Ela apagou todo o Snapchat quando voltou e prometeu esperar até nos divorciarmos. Passam-se mais alguns dias no fim de semana seguinte, e ela deveria ir a algum festival de comida com sua amiga naquele domingo. No sábado à noite, meu instinto começa a gritar novamente, então, enquanto ela dava banho em nossa filha, o único momento em que o telefone dela não está em sua mão, eu tento abri-lo, e ela mudou a senha. A primeira coisa que me veio à mente foi o aniversário de nossa filha, e ele abre na primeira tentativa, e, com certeza, ela está falando novamente com aquele cara no Snapchat, combinando de se encontrar naquele festival. Comecei a desconfiar quando recebi uma notificação mais cedo naquele dia de que ela estava de volta no Snapchat. Eu saio para dar uma volta até que nossa filha adormeça. Volto para casa com ela completamente inconsciente de que eu vi seu telefone. Eu criei um plano para mexer com ela durante minha caminhada, sabendo exatamente como isso ia acontecer. Quando voltei, pedi educadamente para ver seu telefone porque tinha um pressentimento. Ela me mostrou seu telefone voluntariamente 2 dias antes. Ela diz ok, desce. E tudo que ouço é um alto não, enquanto ela se tranca no banheiro. Eu caminho calmamente até lá embaixo e bato na porta perguntando se está tudo bem. Ela responde com não posso acreditar que você não confia em mim e assim por diante. Ela abre a porta depois de alguns minutos e me entrega seu telefone. Resumindo, eu dei a ela 10 minutos para sair. Aqui está o detalhe importante, 2 meses depois, recebo uma ligação do meu pai dizendo que ela está no hospital com um grande tumor cerebral. Vou lá porque, por mais que eu odeie, ela é mãe da minha filha e é a coisa certa a fazer. Durante toda a viagem até lá, estou pensando que isso explica o comportamento insano dela nos últimos meses. Eu lhe digo isso e ela está em completa negação. Eles retiram o tumor no dia seguinte. 2 semanas depois, os resultados dos testes são muito ruins. Ela tem talvez 18 meses. Até hoje ela está em completa negação sobre isso. Eu ia ser solidário, mas quando guardei seu telefone no hospital, encontrei uma garrafa vazia de lubrificante sexual em sua bolsa. Isso é importante porque uma das últimas coisas que eu disse a ela quando finalmente a expulsei foi: se você já me amou um pouco nos 10 anos que estamos juntos, comece a me contar a verdade e espere até que nos divorciemos. Então, depois disso, eu cortei todo o contato com ela. Como posso conversar com alguém tão afastado da realidade? Todos têm me dito para perdoá-la porque foi o tumor, mas isso é bobagem, ela sabia o que estava fazendo. Há muitos mais detalhes nesta história, mas eu já divaguei o suficiente. Deixe-me saber se você quer mais detalhes, e eu postarei o resto em outro dia. Obrigado pela ajuda, pessoal. A atualização. Oi pessoal, eu postei minha história aqui não faz muito tempo, eu suponho que vocês podem encontrá-la e lê-la na minha conta, certo? De qualquer forma, não consigo dormir e preciso desabafar. Quebrei minha regra de não contato com a minha ex-esposa hoje apenas para lembrá-la de que temos uma audiência na corte daqui a alguns dias. Foi um erro, porque por frustração, enviei outra mensagem para ela 1 hora depois, dizendo que ela precisa passar mais tempo com nossa filha. Ela passa cerca de algumas horas por semana, para aliviar o fardo da minha mãe, que a cuida enquanto estou no trabalho. A resposta dela foi: estou trabalhando nisso? Eu disse a ela que não sei o que ela está fazendo com o tempo dela, mas que ela precisa se esforçar mais. A ideia principal do que ela disse foi que ela está indo morar com o pai para poder ficar com nossa filha metade da semana. Meu problema é como dizer a ela que isso é impossível, não por motivos maliciosos, mas porque ela deveria ter ajuda 24 horas por dia devido à sua doença. Última atualização até o momento. Oi pessoal, preciso de alguns conselhos sobre o que fazer em um divórcio bizarro. Resumindo a história para quem não leu anteriormente, minha esposa teve um caso, eu a expulsei,
e um mês depois ela foi diagnosticada com câncer tumor cerebral. Nossa filha tem vivido comigo desde então há um pouco menos de 4 meses, e ela leva por algumas horas aqui e ali durante a semana. Ela tem ficado na casa de amigos com uma desculpa fraca de que os cachorros dos amigos não são amigáveis com crianças. Ela mentiu sobre isso. De qualquer forma, ela me diz que está preparando a casa do pai dela para receber nossa filha durante metade da semana. Preciso de conselhos sobre os seguintes problemas. Primeiro, aquela casa não é adequada para pessoas viverem, é absolutamente nojenta. Ela diz que está limpando e preparando para nossa filha, mas ela mesma é bagunceira. Eu disse a ela que iria lá inspecionar quando estivesse pronta e ela fez um escândalo. Segundo, não gosto do fato de que ela acha que pode ficar com nossa filha durante metade da semana depois de me deixar e a minha mãe enquanto estou trabalhando, cuidar dela nos últimos 4 meses. A meu ver, ela é apenas uma babá para minha mãe durante o dia, já que ela só a leva para fora por algumas horas a cada 2 dias, quando lhe convém. Finalmente, ela tem uma doença terminal. Tenho quase certeza de que não deveria ficar sozinha, então como diabos ela acha que pode ter nossa filha por metade da semana? Não há como ter uma discussão racional com ela sobre nada disso, e não vejo como isso não vai ficar feio quando chegar a hora do tribunal. Qualquer conselho seria apreciado, obrigado pessoal. Um pequeno comentário lateral, descobri que não podemos nos divorciar até fazermos um curso de copaternidade. Que tipo de absurdo é esse? A mãe que vive à custa do meu namorado. Já morei com meu namorado, o irmão dele e a namorada do irmão desde que foram despejados da casa da mãe do meu namorado, há mais de 55 anos e completamente capaz, há alguns anos. Antes de ser despejada, ela fez um acordo com seus empregadores para transformar sua grande casa, que pertencia a seu pai, em uma instalação de cuidados para idosos. Ela parou de trabalhar tanto enquanto gastava quase todo o seu dinheiro em segredo. Seus empregadores acabaram demitindo-a e os despejaram todos. Agora há um processo judicial envolvido. Ela e seu pai ficaram em quartos de hotel juntos. Sua filha, a ainda menor de idade, teve que ir morar com o pai. Mais contexto do passado, a mãe do meu namorado gastou tanto dinheiro de seu então marido que acabou deixando-o com muitas dívidas. Eles se divorciaram e ela sempre continuou falando mal dele em geral e como pai para todos, incluindo eu e seus filhos. Ela tinha a maior parte da guarda das crianças, então ela recebeu muita pensão alimentícia que nem sempre era gasta com as crianças. Ela tentou continuar a receber pensão alimentícia dele mesmo depois que meu namorado completou 18 anos. Depois de um tempo em que a mãe deles ficou com o pai em quartos de hotel, ela nos implorou para deixá-los morar conosco sem pagar aluguel. O irmão do meu namorado e sua namorada estavam muito hesitantes em permitir isso, porque ela havia mentido para o irmão do meu namorado sobre situações financeiras tantas vezes no passado. Todos concordamos em dar-lhes um lugar para ficar enquanto ela se reorganizava. Nossa única condição era que ela conseguisse um emprego o mais rápido possível. Ela acabou indo e voltando sobre se conseguiria um emprego ou não. No final, ela se recusou completamente, então dissemos a ela que eles tinham que sair. Eles voltaram a ficar em quartos de hotel juntos. Seu pai é idoso e está mostrando sinais de demência, e ela não lida da melhor maneira com isso. Ela acaba nos dizendo que não consegue cuidar dele de maneira irônica e acaba organizando para ele voltar para seu país de origem e morar lá com outros familiares que podem cuidar dele. Ela continua desempregada, ficando em hotéis por um tempo, e acaba conhecendo outro cara que também está sem teto, por volta dos 30 anos. Eles acabam ficando juntos em hotéis, dividindo o custo dos quartos, comida, maconha, cigarros, etc. Em certo momento, ela acaba conseguindo um emprego, mas acaba desistindo porque não gostou, sem ter nenhum plano de backup. Ela continua desempregada durante todo o tempo com esse cara e até arranja um gato e cachorros, alegando que não pode trabalhar porque precisa cuidar deles. Isso continua por um tempo, e ela começa a nos dizer como ele é rude e verbalmente abusivo, e como ela não pode mais viver lá, senão provavelmente se matar. Ela nos implora novamente se pode se mudar sem pagar aluguel, fazendo gaslighting e manipulação, é claro. Temos uma reunião presencial com ela para dizer que sim,
ela pode ficar conosco, mas apenas sob nossas condições. Ela terá um emprego antes de se mudar, não fumará cigarros porque alugamos e é proibido fumar, e ela quase colocou fogo em nossa última casa fumando cigarros no quintal. Ela será completamente transparente sobre dinheiro e tudo mais, e não terá nenhum animal de estimação. Ela começa a dizer que prefere ficar com ele se não puder trazer seu cachorro, fazendo o gaslighting de que terá que voltar para o lugar emocionalmente abusivo. Finalmente, dizemos a ela que ela pode trazer o cachorro pequeno e apenas se o ensinar a fazer suas necessidades do lado de fora em vez de no nosso carpete. Ela não tinha um emprego no dia em que veio, alegando que estaria se candidatando loucamente para conseguir um o mais rápido possível, então deixamos passar, dizendo a ela que ela teria que ter um em um mês. Ela começa a gastar todo o seu tempo livre decorando a casa com decorações feias e trash que ninguém quer, fazendo artesanato, costurando com nossos materiais, tomando sol, oferecendo-se para fazer coisas como rearrumar todo o meu quarto, etc. Ela não está realmente dedicando tempo para se organizar e conseguir um emprego. No entanto, ela continua pedindo dinheiro para coisas aleatórias como perucas, materiais de costura, cigarros, etc. Ela vai e volta dizendo que conseguirá um emprego e se recusando totalmente. Ela até tinha um emprego alinhado e desistiu no dia antes de começar, sem motivo algum. Dizemos a ela novamente que ela não pode morar conosco se não trabalhar, então ela finalmente começa a se dedicar a se candidatar loucamente. Ela finalmente conseguiu um emprego após 2 meses, mas está sendo escalada com poucas horas e salário mínimo. Ela nem chega perto de ganhar $1.000 por mês, mas continua nos pedindo para comprar coisas para ela, enquanto gasta seu dinheiro em materiais de artesanato aleatórios, maconha e cigarros. Ela me perguntou se deveria continuar se candidatando em outros lugares, já que não estão escalando muito para ela, e eu disse que sim, mas é claro que meu conselho não foi seguido. Durante todo esse tempo, ela tem causado discussões no grupo de chat com todos nós por coisas aleatórias, como assumir que estou brava porque ela fecha uma porta um pouco alto. Ela também mentiu sobre fumar cigarros na casa, mal tentou treinar o cachorro a fazer suas necessidades do lado de fora, diz coisas rudes, racistas, homofóbicas e transfóbicas constantemente, tentando nos mandar na nossa própria casa, mente sobre problemas legais e quanto dinheiro tem e ganha, pegou alguns dos nossos mantimentos sem pedir, quebrou coisas, e quando perguntada, nos ignorou e não pediu desculpas, age como se tivesse direito às nossas coisas e muitos outros problemas. Além disso, ela continuou nos dizendo o tempo todo que morar conosco é horrível, que somos abusivos por impor regras para ela, e que tem um lugar melhor onde pode ficar e receber mais ajuda, ou que não é verdade, senão já teria ido embora, ela só está tentando nos fazer sentir pena dela. E não é como se pudéssemos ter uma conversa madura com ela quando surge um problema, porque aos olhos dela ela nunca está errada, é completamente dona do dinheiro e das coisas do filho e merece ser cuidada por eles, e nunca consegue admitir quando está errada. Em vez disso, ela encara como um ataque pessoal e fica com raiva de nós, nos calando sem entender nosso lado ou pedir desculpas. Após a última briga que ela começou, dissemos a ela que tem um mês para descobrir para onde vai, porque não pode mais ficar conosco. Estamos cansados disso. Faltam 21 dias, sim, estou usando uma contagem regressiva porque estou tão animada para ter a casa só para nós novamente. Vamos ver como ela começa a fazer gaslighting e nos manipular quando a hora de sair estiver mais próxima e ela não quiser sair. Isso não será mais responsabilidade nossa. Espero que isso seja um grande alerta para ela e que finalmente consiga se organizar e cuidar de sua filha ainda menor de idade novamente. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.